ouvintes da Rádio Cruzeiro Universal, imenso prazer a gente estar aqui para mais esse episódio, né, do Jogando Palavras com a psicóloga Elida Portolani, conversar um pouquinho de psicologia, né? E para começar, claro, sempre agradecer o Silas por ter convidado e abrir esse espaço, né, e toda a produção da Rádio Cruzeiro Universal, e a gente poder mais uma vez tentar aqui falar de algo que às vezes nos inquieta. E o tema de hoje, para mim, assim, sinceramente, foi assim bastante importante, porque quando eu comecei a pensar em falar, né, sobre esse cuidado de si, foi interessante porque foram 2 semanas para cá onde isso foi muito falado na mídia, né? Eu vi muita, inclusive hoje de manhã eu vi um Reels, né, que parece que chama isso, é um videozinho da Rita Lee, e ela fala sobre exatamente isso, né? Ela fala: cansei de opiniões, quero cuidar da minha saúde, né? Porque esse cuidar de si é sinônimo de saúde. E para mim poder falar um pouquinho sobre isso, eu vou falar assim de o que acontece com isso, né? Vamos falar um pouquinho do nosso antropos, da nossa condição humana, né? Do nosso ser humano que somos. Que nós não somos muito diferentes dos animais, que são nossos irmãos e que habitam aqui o nosso planeta, né? O que eu estou falando disso? Estou falando que assim, a gente nasce já com a nossa natureza, a gente já tem um DNA, um background, né, desse cuidar de si, né? Como todos os outros animais, a mãe cuida ali um períodozinho, né? Ela ajuda, né? Ela lambe, ela limpa, ela alimenta, tá? Pai, pega rumo. Nós, como ser humano também temos um período até que a gente pega rumo, né? Para nossa própria higiene pessoal, para a gente comer sozinho e tudo mais, e também crescendo e discernindo, né? E evoluindo sobre esses pequenos e grandes cuidados. Mas tem aquela outra questão mais interna, né? Lembra, nós somos esse ser externo, assim, físico, ego, que tem que estar dando conta disso tudo. E como é que a gente internalizou esse cuidar de si? Como é que a gente internaliza esse cuidar de si, né? Então, tudo que a gente tem que buscar nesse momento é saúde. Saúde do pensar, saúde do sentir, saúde do querer, né? Das nossas ações, do nosso desejo, da nossa sexualidade, né? Ai, ai. Esse internalizar o cuidar de si, ele envolve uma estética de existência, uma estética de cada um. Cada um de nós tem uma estética de existência. E essa estética da existência, ela envolve poder. E a gente tem poder, né? Desde criança a gente faz birra às vezes, né? Quero tomar banho, quero escovar, menino, vai fazer. Quando grande também, muitas vezes a nossa estética da existência, assim, ela é rebelde, né? Tanto nos cuidados básicos, né? Até no visual, né? Mas isso é uma coisa que bastante legal, bastante importante a gente pensar isso, né? Porque a gente é moldado pelo ambiente que a gente vive, mas a gente também se reflete no ambiente que a gente está, né? O que é que nós estamos refletindo? Como é que a gente está cuidando, né? Desse eu sou aqui no mundo, e como é que esse mundo está entrando aqui dentro, o que eu estou filtrando para mim, né? O que eu estou filtrando para mim no meu corpo físico, né? O que eu estou filtrando para mim no meu corpo etérico, nos meus ritmos, né? Como é que eu ando com os meus ritmos, que não é só o ritmo grande de dormir e acordar, né? O sono e a vigília e o sonho, é também os outros ritmos todos, hormonais, o ritmo de refeição, o ritmo de exercícios, diversos. Como é a minha agenda? Mas alternar ritmos, né? O corpo astral, né? Alternar ritmos também, o corpo astral também. O corpo astral é uma coisa que está muito ligada àquela coisa anímica espiritual, assim, a inquietação, a excitabilidade, representações, um monte de coisa aqui dentro, né? A gente precisa alternar isso com momentos de relaxamento, né? Bastante estresse com
com desaceleração, né, com stops, né, de vez em quando, assim, durante todo o nosso embalo do dia a dia. E uma coisa, e por fim, assim, a questão do eu, né, das forças organizativas do eu, como é que eu estou cuidando do meu, o que está acontecendo aqui para dentro de mim, né? Isso aí a gente sempre fala de buscar recursos, né, buscar se conhecer, e a meditação é uma grande saúde para isso, porque, veja bem, olha, eu falei do cuidar de si está ligado à saúde. Esse cuidar de si tem o externo e tem o interno. O interno envolve uma estética da existência. E agora eu vou falar uma coisinha um pouco mais importante. Nós já nos reconhecemos como seres racionais. De 0 a 7 anos teve um momento, paf, eu penso. Se eu penso muito, se eu penso pouco, se eu penso isso, se eu penso aquilo, se eu penso inglês, francês, português, brasileiro, não interessa, eu penso, né? Eu sei, eu me reconheço, me auto-reconheço como ser racional. Nós nos auto-reconhecemos como racionais, pensantes, pensamos. E agora nós estamos sendo exigidos profundamente observar a nossa desenvoltura intuitiva, nosso pensamento intuitivo. E durante muitos anos a gente teve muito dono da nossa intuição, né? Ou até mesmo a gente ia a consulentes para que eles traduzissem a nossa própria intuição. Até hoje a gente faz bastante isso, não tem o menor problema, é assim mesmo. Só que no momento da Terra, no momento que nós estamos vivendo, pandemia, situação, cenário, né, 2021, século que estamos, a transformação toda aqui, tá, o papo tá reto, tá consigo mesmo, entendeu? Tá eu comigo mesmo, tá tu contigo mesmo, né? Como é que tá? Porque esse negócio tá forte, entendeu? E a gente está observando, nossa, eu sou um ser que intui, sou um ser que tem potencialidades, nossa, né? E como é que eu estou intuindo, né? E isso aí é uma coisa que tem um feeling com o coração, né? Com essa história do ouvir o coração, né? Ouvir o lá de dentro, ouvir o profundo. O pensamento intuitivo, ele vem dessa força, né? E ele é um lapso, ele é rápido, né? E nós estamos desenvolvendo, estamos observando a nossa desenvoltura intuitiva, todos nós, sem escapatória, que é o momento dele, né? O momento de ele se evidenciar cada vez mais e nós nos evidenciarmos cada vez mais com esta capacidade. Bom, então, para cada coisa dessa existe alimentos, né? Então a gente deve buscar. Eu não sei se eu já falei, vou voltar a falar nessa questão de cantar e dançar, é uma coisa muito importante, sabe, cantar no chuveiro e dançar? A gente procurar o cuidar de si, no cuidar de si, buscar alegria, mesmo no isolamento, buscar lembranças que nos fazem rir, né? Lembranças boas, entendeu? A gente ir lá cultivar, né? Buscar. Eu lembrei assim de uma estrofe do hino do Padrinho Sebastião, que ele fala: cada um cuida de si, eu também cuido de mim. Tô falando um pouco com as minhas palavras. Vou seguindo nessa estrada, vou cuidando do meu jardim, vou cuidando deste jardim. Isso, gente, é o resumo de tudo. É uma coisa muito incrível, porque conforme eu cuido de mim, entendeu? Conforme eu cuido de mim, eu cuido do meu entorno, eu cuido desse jardim que nós vivemos, né? E é lindo isso, né? Pensem bem nisso. E esse pensamento intuitivo, ele nos ajuda a prestar atenção, né? Bastante nesse externo, e nesse interno, e nesse oito infinito que a gente vive constantemente. Então, eu vou finalizar. Lembra que tem uma pergunta e que tem as dicas. A pergunta veio assim, meio tipo, quase que tipo, não uma pergunta, mas tipo assim, na verdade, isso aí talvez mereça um episódio futuramente. Mas a pergunta é, Hélida, como estamos, né, com essa questão do nosso afetivo nesse tempo de pandemia e com a nossa sexualidade que se expandiu vertiginosamente no mundo virtual, né? Então, o que eu tenho a dizer assim,
que a gente busca é segurança, né? E o que nos dá segurança nesse tempo de tremenda insegurança, de tremendo sem saber do amanhã, onde a frase mais interessante do momento é, para assim resumir o momento que a gente vive, é um tempo em que a gente entende de tudo e não sabe de nada, ou sabe de tudo e não entende de nada, né? É esse feeling, essa intuição, né, que está bem ligado ao coração. Como está o teu coração? Está puro? Está limpo? É por aí. E a gente aprende com erro e acerto. Não repete muitos erros. Não se machuque tanto. Lembra, saúde. Saúde é prazer, é alegria, é bem-estar, né? Não se machuque. Nem no pensar, nem no sentir, e nem no querer, né? E vamos passar então para o nosso momento de dicas. E espero que vocês gostem das dicas de hoje. E para a gente dar seguimento. Olá, caros ouvintes da Rádio Cruzeiro Universal. Quero agradecer o convite para participar do programa Jogando Palavras com Hélida Portolani. Sou Caio Graziani, graduando em Psicologia e venho me especializando em Logoterapia. Está aqui em minhas mãos o livro de Viktor Emil Frankl, com o título Em Busca de Sentido, um Psicólogo no Campo de Concentração. Este livro trata-se da porta de entrada para a logoterapia, uma psicoterapia centrada no sentido. Viktor Frankl, neste livro, escreve como observou a si mesmo e os demais prisioneiros no campo de concentração. Viktor Frankl, um dos sobreviventes do campo, vivenciou 4 campos de concentração: Theresienstadt, Dachau, Kaufering e Auschwitz. Ao fazê-lo, ao escrever este livro, Viktor Frankl toca na essência do que era o ser humano, capaz de transcender a uma situação extremamente desumanizadora, dizer sim à vida apesar de tudo, manter sua liberdade interior de escolher sua atitude frente a qualquer circunstância. Ele vai dizer o seguinte: quando a situação for boa, desfrute da situação. Quando a situação for ruim, transforme. E quando não puder mudar uma situação, somos convidados a nos transformar. Viktor Frankl se autodefiniu como aquele que encontrou o significado da sua vida, ajudando as pessoas a descobrirem um sentido para as suas vidas. Deixo esta indicação, este livro de Viktor Frankl, e quero agradecer a todos os ouvintes. Peço que cada um de vocês possam seguir as minhas redes sociais, que é Psicoarte Logoterapia no Instagram. Lá eu também falo um pouco mais de logoterapia e análise existencial. Continuem ouvindo a Rádio Cruzeiro Universal e participem deste programa maravilhoso Jogando Palavras com Hélida Portolani. Olá, meu nome é Martina Roese, sou psicóloga e tenho especialização em psicologia do esporte. Estou aqui no meu ambiente de trabalho para apresentar a vocês a Psicologia em Movimento. Tenho como frente de trabalho atender meus pacientes em praças, parques, de bicicleta ou numa bela caminhada. Trabalho com ativação comportamental. Se você se interessou e quer saber mais, entre em contato comigo. Meu Instagram é martina.roese e não deixe de escutar o programa da Hélida Portolani na Rádio Cruzeiro Universal. Então, retomando, tenho ainda mais uma questão antes de dar o último tchau para vocês. Desculpa da retomada, mas enfim. Sobre esse símbolo aqui, né? Alguém me perguntou, esse símbolo é o símbolo de Júpiter, né? E ele insiste em estar aqui com as minhas gravações, e é Zeus, né? Júpiter é aquele planeta generoso, maravilhoso, que também conhecido como Zeus. E são infinitas as manifestações que Deus já mostrou sua face aqui na Terra. Essa é uma, né, dos gregos romanos. Agradeço imensamente a todos vocês que nos ouviram, me ouviram até aqui, né? E deixo para vocês assim um pedido, né, para que a gente, mesmo estando isolado e mesmo estando sem a menor segurança sobre o amanhã,
a gente confie nessa força grande, né, que a gente tem da esperança, porque ter esperança é ser muito revolucionário. E isso é extremamente importante nessa atitude de cuidar de si, né? E que vocês e eu consigamos cada vez mais estarmos atentos aos nossos altos cuidados, em todos os sentidos, né? Se livrando daquilo que não nos faz bem e nos completando com aquilo que nos eleva e nos enleva, né? Namastê e até uma próxima.